Hoje vamos falar de um filme de bruxa que não é só sobre bruxas, mas também sobre fanatismo religioso, sexualidade e desintegração familiar. O filme A Bruxa, que foi lançado ali no fim de 2015 e início de 2016, produzido pela A24 e dirigido pelo Robert Eggers, que depois da Bruxa dirigiu filmaços como O Farol e Nosferatu. Pois é, tem gente que ama e tem gente que odeia esse filme. Acho que é meio que impossível ficar em cima do muro nessa briga aí. Eu sou do time que ama, obviamente, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa sobre esse filme, que é um dos filmes de terror mais comentados dos últimos 10 anos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby e aqui nesse canal você vai encontrar muito filme de terror, curiosidades assustadoras e casos misteriosos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e me segue em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. O filme A Bruxa foi lançado em festivais no fim de 2015 e nos cinemas comerciais no início de 2016. O longa ficou bem conhecido por revelar aí a atriz Anya Taylor-Joy, que depois disso fez vários filmes e hoje em dia é uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood. Pois é, gente, filme de terror revela muita gente, tá? A Bruxa também foi o primeiro longa que o Robert Eggers dirigiu e ele passou anos fazendo pesquisas intensas de todos os elementos que iriam compor aí essa obra de terror. Para entender melhor o filme, a gente precisa entender todo o contexto histórico daquela época retratada. O filme se passa no século XVII, especificamente no ano de 1630 na Nova Inglaterra, que era uma parte ali dos Estados Unidos onde havia colônias de ingleses que foram lá para a América do Norte. É por isso que ao longo do filme a família se comunica com um inglês cheio de dialetos antigos e palavras que não são mais usadas hoje em dia. E eu não sei se vocês já repararam, mas isso tá até no título do filme. No título em inglês do pôster e da tela inicial ali do filme, ao invés de se escrever a palavra witch com W, se escreve com 2 letras Vs. Isso é porque a língua inglesa na época colonial ainda não utilizava a letra W na escrita, por isso eles usam um V duplo para poder representar o som desse W. Dentro desse contexto todo, existia, é claro, a religião, que era ali o puritanismo. O puritanismo era uma doutrina da religião cristã que foi desenvolvida na Inglaterra. Durante o período colonial, diferentes grupos sociais e religiosos foram para os Estados Unidos ocupar a terra que eles chamavam de Novo Mundo. E o grupo dos puritanos foi o que ocupou a região da Nova Inglaterra, onde eles tinham a intenção de reformar a igreja anglicana através da criação de uma igreja nova e pura para aquela terra. Os puritanos criaram, então, uma sociedade profundamente religiosa e extremamente conservadora. A doutrina puritana devia ser respeitada ao máximo e quando isso não acontecia, a punição mais comum era o exílio. E é isso que é mostrado pra gente logo no início do filme. Por algum motivo ali que não é revelado, a família é composta pelo pai William, a mãe Catherine, que tá grávida, a filha mais velha, a Thomasin, o filho pré-adolescente, o Caleb, e os gêmeos mais novos, o Jonas e a Mercy, é expulsa daquela colônia e eles precisam ir embora dali e achar outro lugar para poder viver. Pois eles pegam as coisinhas deles, os animais, e saem ali numa carroça. Até que eles encontram o que eles achavam que ia ser a terra ideal, um campo verde ali em frente a uma floresta escura, aquela atmosfera cinza e uma sensação de estar sendo observado o tempo todo, mas por algum motivo eles acharam que aquela terra ali era muito boa. Eles se estabelecem ali e se passam algumas semanas e a gente já vê que o bebezinho nasceu e ele se chama Samuel. A Thomasin, que precisa ajudar a mãe ali a cuidar do irmãozinho, pega o bebê e leva ele pra poder brincar um pouco. Ela coloca ele deitadinho ali na grama de frente pra floresta. E ela começa a fazer aquela brincadeirinha de cadê? Achou? E quando ela faz isso aqui, sei lá, a 4ª vez, ela olha e cadê o neném? There you are. Boo! Sam? Sumiu o neném, gente. Alguém pegou o menino. E nisso a gente vê alguma coisa correndo ali e entrando na floresta. Logo a gente descobre que essa coisa é a bruxa velha da floresta. E a gente vê qual é a intenção dela ali com o neném. Não tem nada explícito, não mostra nada, mas é uma cena tensa que ela sacrifica ali o Samuel e começa a passar o sangue dele no corpo.
Aqui o filme já apresentou pra gente que existe uma bruxa na história. Mas qual que era o contexto da bruxaria nessa época? Na maior parte da Europa, a caça às bruxas já tinha começado a desaparecer em meados do século XVII. Mas com a chegada dos colonos ingleses lá no Novo Mundo, o medo do desconhecido surgiu e despertou uma nova histeria coletiva, onde as bruxas eram, de novo, inimigas da sociedade cristã. Os puritanos acreditavam que o diabo tinha mais facilidade para poder ter acesso aos corpos das mulheres, já que eles eram fisicamente mais fracos do que os dos homens. As mulheres eram mais propensas ao pecado e a se entregarem para a bruxaria. Na crença dos puritanos, o diabo encontrava as mais diferentes formas de seduzir e encantar aquelas pessoas consideradas como mais fracas para poder utilizar elas como instrumentos para contaminar a sociedade com seu mal. E eram crenças assim que acabariam resultando no acontecimento mais lembrado historicamente relacionado a bruxas na Nova Inglaterra, que foi a caça às bruxas de Salem, em Massachusetts, no ano de 1692, onde 19 pessoas foram acusadas de bruxaria. Mas isso que rolou lá em Salem, com várias mulheres sendo executadas por bruxaria, foi algo mais raro na história do país. No ano de 1630, em que o filme se passa, os casos de execução de bruxas eram bem mais isolados. O mais comum era que acusações desse tipo fossem feitas a uma única mulher, que levava a culpa por uma série de tragédias que aconteciam na comunidade. Exatamente como acontece com a Thomasin no filme, que fica ali se sentindo super culpada pelo desaparecimento do irmãozinho, e a mãe dela também culpa ela bastante e faz questão de demonstrar isso. No filme, a gente vê que a Thomasin e a mãe não têm uma boa relação. A Catherine parece enxergar a própria filha como uma ameaça pelo fato dela já estar passando ali pela puberdade e desenvolvendo um corpo de mulher. Ela percebe a maneira como o filho, Caleb, observa o corpo da irmã com uma curiosidade sexual ali de pré-adolescente, bem estranha, e interpreta isso como se a Thomasin estivesse tentando seduzir ele de propósito. Além disso, ela também sente ciúmes da proximidade do afeto que a filha tem com o próprio pai. Já fazem alguns dias que o neném sumiu e, pra complicar ainda mais as coisas, o pai, o William, vê que os milho ali, os que ele tinha plantado, tava tudo podre. Aquela terra ali não tava dando nada de bom. Fudeu. Então ele chama o filho Caleb para eles tentarem caçar algum animal na floresta. Eles acabam encontrando uma lebre, mas eles não conseguem capturar ela. O William fala assim pro filho: você não conta nada pra sua mãe que eu te trouxe aqui na floresta não, senão ela vai ficar brava comigo, hein? Nisso a gente vê os gêmeos Jonas e Mercy, que são dois capetinhos ali, correndo e gritando atrás do bode preto que a família tem. E cantando a música do Black Phillip, o grande Black Phillip, que é o bode ali. O nome do bode é Black Phillip. Os gêmeos ficam cantando essa musiquinha que, resumidamente, fala que o Black Phillip é o rei de todos e que nós somos seus servos e seus homens. Durante alguns momentos do filme, o Jonas e a Mercy falam que eles conversam ali com o bode. E que, inclusive, ele falou pra eles que a Thomasin era uma bruxa e que ela que tinha sequestrado o próprio irmãozinho. A situação tá bem tensa ali na casa. A mãe tá super devastada com o desaparecimento do neném. Eles têm uma crença ali de que se um bebê não batizado morresse, ele iria pro inferno. Então a Catherine fica desesperada em pensar que isso aconteceu com o filho dela. E também desesperada com a situação da casa, né? Logo, logo a comida ia acabar e se eles não arrumassem alguma coisa pra comer, eles iam morrer de fome. É aí que a Catherine fala com o William que acha que a Thomasin já tá velha demais pra poder permanecer naquela casa, que ela é mais uma boca pra alimentar e que ela já tava na idade de ir servir outra família. Os filhos acabam escutando essa conversa em que os pais falam sobre dar a Thomasin. E o Caleb decide sair de manhã cedo pra poder tentar caçar alguma coisa que pudesse alimentar a família e assim a irmã não ia ter que ir embora. A Thomasin fala que vai com ele e eles entram na floresta e é claro, né, gente, que isso vai dar merda. Os dois acabam se separando um do outro e se perdendo na floresta. Já tá anoitecendo e o restante da família começa a procurar por eles. A Thomasin acaba encontrando seu caminho de volta, mas o Caleb acaba indo parar aonde? Na casa da bruxa, que agora
é uma mulher jovem, toda bonita, com um capuz vermelho. Será por quê, né, que ela tá jovem, né, gente? Talvez porque ela passou sangue de bebê na cara? A bruxa dá um beijo nele, meio que enfeitiçando ele, e o leva pra dentro da sua casa. Um parênteses aqui antes de seguir com a história do filme. Na floresta, antes deles se perderem, o Caleb e a Thomasin acabam encontrando a lebre de novo. E ela que chama a atenção ali do cachorro e faz com que o menino acabe se perdendo entre as árvores, caminho que leva ele até a cabana da bruxa. Em registros históricos, a lebre aparece recorrentemente associada aos familiares das bruxas. Assim como o coelho, a lebre é um animal vinculado a ritos pagãos de fertilidade e também ligado simbolicamente à lua e ao reino das sombras. Em diversas tradições do folclore europeu, existem relatos de demônios que assumem a forma de bruxas e que, com auxílio do próprio diabo, se transformam em lebres ou coelhos para poder viajar sem serem reconhecidos. E dizia-se que criaturas assim só podiam ser combatidas com tiros de balas de prata. Bom, tá tudo péssimo lá na casa da família e o William acaba revelando pra Catherine que ele tinha levado o menino lá na floresta antes e ela fica super bolada que ele mentiu pra ela. Enfim, briga, caos, loucura, até que a Thomasin vai colocar ali as cabras pra dormir quando ela encontra o Caleb lá fora, nu, no meio da chuva, e ele cai mole nos braços dela. Eles colocam ele na cama e aparentemente ele tá muito doente ou muito enfeitiçado, né? Amanhece no dia seguinte, a Thomasin vai tirar leite ali da cabra, mas ao invés de sair leite, sai sangue ali das tetas da cabra. E isso tem uma explicação que eu vou falar em breve, mas guarda essa informação aí. O Caleb tá lá deitado, abatido, e nisso a Catherine fala que aquilo tá parecendo bruxaria e que alguém tinha amaldiçoado a família deles e que Deus estava castigando eles. Primeiro o bebê Samuel tinha desaparecido, depois os milhos e tudo que eles plantavam estavam nascendo podres, e agora o Caleb tava nesse estado. De repente, o Caleb começa a falar e gritar, mas algo parece que tá bloqueando ali a boca, a garganta dele. Os pais ajudam ele a abrir a boca e ele acaba cuspindo uma maçã. E é aí que a Catherine tem certeza mesmo que o Caleb tá amaldiçoado. Nisso, aqueles gêmeos capetinhas acusam a irmã Thomasin, falando que ela era a bruxa, e aí começa um a acusar o outro. Os gêmeos acusam a Thomasin e ela acusa os gêmeos de tal bruxaria. E fala que eles ficam conversando com o bode Black Phillip e que o bode é uma manifestação ali do próprio diabo. Pois é, gente, esses gêmeos são umas criancinhas, mas eles são muito atentados. Na tentativa de tentar quebrar aquela maldição, toda a família começa a rezar em volta do Caleb. Mas os gêmeos não conseguem. Quando eles tentam rezar o Pai Nosso ali, eles começam meio que a sentir dor e passar mal. E eles não conseguem, gente, rezar ali, o que é bem estranho, né? Talvez a Thomasin esteja certa, né? De acusar os irmãozinhos. A oração não dá certo e o Caleb acaba morrendo. Depois de mais essa tragédia, a família continua buscando um responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. O pai não sabe se acredita que a Thomasin é a responsável ou que os gêmeos são os responsáveis. Então, ele resolve prender todo mundo no estábulo do lado de fora, inclusive o Black Phillip. A noite chega e nisso, uma das cenas mais loucas ali rola. A Catherine acorda no meio da noite e começa a ter meio que uma alucinação ali dos filhos que morreram. O Caleb tá segurando o bebezinho Sam no colo e ela fica toda emocionada e feliz de estar vendo os dois. Ela pega o bebezinho e coloca ela no colo, assim, pra poder dar de mamar pra ele. Só que, quando a câmera abre ali, a gente vê que não tem bebê nenhum. Não tem Caleb, eles não estão ali. E, na verdade, tem um corvo preto bicando ali o peito dela. O corvo sempre foi associado aos demônios familiares das bruxas. Desde a mitologia grega, o corvo era considerado um animal místico. E na tradição cristã, o corvo passou a ser visto como o oposto da pomba, se tornando um símbolo de má sorte, tragédias que estão por vir e morte. Enquanto isso, lá do lado de fora no estábulo em que estão os gêmeos, o Black Phillip e a Thomasin, uma criatura que parece a bruxa aparece e começa a se alimentar das cabras ali e rola o massacre dos animais, coitados. No dia seguinte, o William acorda, vê tudo aquilo e aí, gente, vem o Black Phillip correndo e dá uma chifrada nele. E a Thomasin vê tudo aquilo e começa a gritar. Mas o bode, ele tá com muita raiva mesmo e dá-lhe mais uma chifrada no pobre do William. E o pai acaba morrendo ali. A mãe já acorda, vai do lado de fora e já chega apontando o dedo mesmo pra Thomasin. E é você, sua bruxa, você fez isso, você é a escória dessa família, eu vou te matar.
tá? As duas caem ali no chão numa briga, a Catherine tenta enforcar a filha, mas no fim a Thomasin consegue matar a própria mãe. Ah, e depois dessa noite que a bruxa atacou as cabras ali no estábulo, os gêmeos desaparecem pela manhã e não são mais vistos no restante do filme. Então fica meio em aberto o que aconteceu com eles, se eles morreram, se eles foram pra floresta, enfim. Pois é, loucura, né, gente? E agora, hein? Antes da gente ir pro final do filme, que eu particularmente gosto muito, deixa eu explicar umas coisas que eu falei que ia explicar mais pra frente. Existe uma razão pela qual Robert Eggers deu o subtítulo do filme de A New England Folktale. Como eu falei no início do vídeo, ele foi bem rígido e intenso nas suas pesquisas do filme e quis reconstituir com muita fidelidade esse mundo da época que era moldado ali pela mistura entre religiosidade e tradições orais. No século XVII, período em que a história se passa, os contos populares, que a gente chama hoje em dia de contos de fada, estavam super em alta. Narrativas espalhadas por diversas comunidades europeias eram reunidas ali em coletâneas e iam ganhar ainda mais força no século seguinte com os irmãos Grimm. Antes de virarem a literatura que são hoje, esses relatos não eram lidos como ficção. Para muita gente, eles descreviam a realidade. Por isso, o filme tem vários arquétipos ali desses contos de fada. A família morando em frente a uma floresta sombria, a gente vê o pai ali como a figura do lenhador, os irmãos que se perdem ali na mata e chegam até a casa da bruxa fazendo referência a João e Maria, a menção do lobo como possível devorador do bebê, o capuz vermelho da bruxa jovem remetendo a Chapeuzinho Vermelho e a maçã enfeitiçada que a bruxa faz o Caleb cuspir remetendo a Branca de Neve. E tudo isso pode ser filtrado por um olhar religioso. A maçã é muito associada ao pecado e costuma ser identificada como fruto proibido do Éden. No século XVII, os puritanos frequentemente recorriam à história de Adão e Eva para poder sustentar que as mulheres tinham herdado da Eva a culpa original, tornando-se a origem dos males do mundo, enquanto os homens seriam chamados para corrigir tais erros. Assim, quando Caleb é socorrido e cospe ali a maçã antes de morrer, a família entende aquilo como um sinal de corrupção e enfeitiçamento. Assim como a Eva teria tentado Adão, uma mulher pecadora teria seduzido o menino. E dentro dessa lógica, a suspeita é a Thomasin, vista como um foco de sexualidade e tentação. A partir desse ponto, o filme se baseia em mitos da época para poder mostrar como as pessoas mesclavam contos e crenças na construção das figuras do diabo e da bruxa. Dentro disso, havia a convicção de que Satanás era o senhor das bruxas e também a fonte dos seus poderes. Para manter o pacto, elas deveriam praticar atos sangrentos em sua honra. Acreditava-se, por exemplo, que o diabo concedia a elas a capacidade de voar se elas preparassem uma mistura específica, cujo ingrediente essencial seria o sangue de um bebê não batizado. Outras crenças falavam de bruxas que invadiam currais à noite para poder sugar o leite de vacas e cabras, que então se tornaria sangue, assim como a gente vê no filme. Com isso, as bruxas iam ganhar poderes extraordinários, metamorfose, encantamentos e a habilidade de seduzir homens e rapazes. Bom, ali nas últimas cenas do filme, a Thomasin vai até o Black Phillip e pede pra ele falar com ela. Gente, ela perdeu tudo ali, né? O que mais ela pode tentar fazer? Deixa ela tentar falar com o bode. E o Black Phillip responde ela com uma voz grossa e meio sexy e imponente também. What dost thou want? What canst thou give? O Black Phillip se transforma em uma figura humana que a gente meio que só vê a silhueta e ele oferece a Thomasin um acordo. Ela pode ter coisas boas, viajar, comer comida boa e ter tudo o que ela quiser, basta ela assinar ali o pacto, se tornando uma bruxa e assim uma serva do diabo. Pois é, ela que foi acusada ali injustamente o filme todo de estar mancomunada ali com o capiroto, agora ia fazer isso de verdade. Afinal, ela não tinha nada a perder mesmo. Ela então faz o pacto e vai caminhando ali pelada pra floresta, onde estão, pelo que a gente vê, várias outras bruxas fazendo uma espécie de dança ao redor de uma fogueira. E no fim, a Thomasin levita ali, poderosíssima. Bom, essa dança das bruxas da fogueira é uma representação de um sabá, a assembleia noturna de bruxas descrita em relatos desde o século XIV, na qual, em tese, elas celebram o diabo em rituais com danças, orgia e atos de canibalismo.
Aquela cena fascina a Thomas, sim. O carisma e a sensação de autonomia daquelas mulheres a atraem. Ela sorri e se integra ao círculo. Quando seu corpo começa a levitar, a Thomas percebe que a feitiçaria que sempre aterrorizou a sua família é de fato real e que ela agora passa a fazer parte desse mundo. Bom, e assim encerra o filme A Bruxa. Filmaço com várias nuances aí e análises, né? Gente, PS, uma curiosidade interessante que eu vi foi que o bode Black Phillip, que na verdade se chama Charlie, foi bem caótico nos sets de filmagem. Ele era bem temperamental e atacava os atores frequentemente. Inclusive, o Ralph Ineson, que interpreta o William, foi parar no hospital 3 vezes durante as filmagens, por conta de ferimentos causados pelo bode, que incluem um tendão rompido e costelas quebradas em ataques que poderiam ter feito ele morrer, né, gente? Que perigo isso. Mas no final deu tudo certo. E você, já assistiu A Bruxa? Você gosta do filme? Você sabia de todos esses contextos e significados por trás? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no final do vídeo e gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like aqui pro YouTube entender que você gostou do meu vídeo e entregar ele para mais pessoas. E também se inscreve por aqui para poder conferir mais conteúdo assim. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.